Bom, boa noite a todos. Acho que iniciou já, né, pelo que indica. Nós estamos hoje com mais um debate, com apoio, né, da pós-graduação da Geografia, da UF, a FEUF, com o grupo do AGE, Artesanias Geográficas e Educacionais. E hoje temos dois grandes convidados aqui, nossa Conexão Nordeste. Muito feliz em estar aqui com vocês, né? Hoje estamos com Dada Martins e Leônidas Duarte, né? Os dois que têm área na atuação na área de educação e ensino. E a ideia é que a gente hoje debata um pouquinho sobre políticas educacionais, a docência nesse período de pandemia, o que vai ser após pandemia, ou os nomes novos que vão surgir, né, desse debate. Então, enfim, acho que apresentar o currículo da Dadá, a gente já tem assim uma experiência fantástica, né, nos eventos em que a gente pôde um pouco conversar. Leônidas também vem trabalhando, né, sobre não só sobre a questão, né, do ensino de geografia, mas também sobre questões que envolvem a educação, como o Enem, como as escolas, né, os novos projetos educacionais, que não são só exclusivos, acho, da Paraíba, né, mas também eles refletem todo o território nacional. Então, hoje, a gente vai debater um pouquinho, depois a gente abre para o debate. Enfim, gostaria de desejar boas-vindas aos dois e iniciar um pouquinho um debate com a Dadá. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma alegria estar aqui novamente, ter sido convidada. Estava agora há pouco falando que é minha última live do ano por conta do cansaço. Eu acho que todo mundo que está em sala de aula, que está trabalhando com educação, sabe bem o que é estar falando de cansaço nesse momento, né? Então, quero agradecer a Artesanias Geográficas e Educacionais da UF pelo convite, né? Por reconhecer, pelo fazer o convite, reconhecer o nosso trabalho, né? Isso é muito importante. E dizer da alegria, né? De estar aqui, apesar de não ser um tempo dado a muitas alegrias. Eu preparei aqui um pequeno texto. Ora eu vou ler, ora eu vou conversar, né? Mas eu queria começar com uma poesia do Drummond, né? Quem sabe possa doer menos, né, com a poesia. E é uma poesia muito lida, muito comum, mas eu acho que ela faz muito sentido nesse momento. Deixa eu só anotar aqui minha hora de início da fala para eu não me atrapalhar muito. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida da minha retina. Tão fatigada, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Recitar Carlos Drummond nesse momento pode servir para muita coisa, inclusive para aliviar as dores da alma. Assim, penso que ele pode nos ajudar a pensar tanto as políticas públicas em geral destinadas à sociedade brasileira, quanto aquelas especificamente destinadas à docência. Vamos falar desta última, tendo em vista o convite e o título desta mesa. Disforme, né? Porque mesa redonda ela não é, né? Ela é uma mesa disforme, multiforme, mas certamente multiterritorial. Qual seria
neste caso que estamos vivendo, a pedra no meio do nosso caminho? A pandemia ou as políticas públicas que já vinham sendo implementadas e foram intensamente fortalecidas como decorrência de um processo pandêmico? Faço outra questão para orientar a minha análise, mas sem perder de vista o título sugerido: Políticas Educacionais e Docência na Pandemia e no Pós-Pandemia. Portanto, um título com demarcação temporal. Caso o governo fosse outro, com uma orientação ideológica e opostamente distinta do atual, e com compreensão científica da sociedade e da pandemia, será que teríamos as mesmas políticas adotadas? Caso a resposta seja positiva, a pandemia é a pedra no nosso caminho. Ela poderia ser responsabilizada por tudo o que está acontecendo, como tem sido feito pela grande mídia, que não quer acusar as políticas já implementadas ou em implementação, e até mesmo por parte da sociedade civil. Mas, se a resposta for negativa, a nossa pedra não é a pandemia, mas sim as políticas que vinham sendo implementadas e foram aceleradas, tendo como justificativa a epidemia. Assim, retorno ao título, né? E o questiono, visto que as políticas estabelecidas especificamente para o período da pandemia são parcas e não dizem respeito mais especificamente, e só dizem respeito mais especificamente a duas questões: o fechamento das escolas e o trabalho remoto dos professores. Para nós, a resposta é negativa e não consigo enxergar outra alternativa, nem mesmo uma intermediária. Desse modo, vamos tratar da pedra que tem sido amalgamada ao longo das últimas décadas em um processo longo, controlado inicialmente pelo Estado e atualmente pelas empresas em consonância com o Estado. Estou aqui chamando a atenção para o projeto de educação que vem sendo construído ao longo de pelo menos 2 décadas e que serão mais incisivamente implementados no pós-pandemia. Todas as reformas no mundo da educação que vêm sendo implementadas nesse período estão interrelacionadas e dão suporte às transformações no mundo do trabalho e ao aporte neoliberal para a economia globalizada. Não vou nem me ater aos documentos da década de 90, somente a um, né? A LDB. A partir dela, a reforma trabalhista, e dela, a reforma do ensino médio, a BNCC, a BNC Formação e, por último, a BNC Formação Continuada. Todas elas são políticas públicas destinadas à educação e que foram publicadas antes da pandemia, a não ser a última, que é mais recente. Todas estão articuladas e carregam em si a difusão de conceitos construídos no ventre do neoliberalismo, na atual fase do capitalismo. Os cito. O trabalho flexível. Empregado precisa ter competências diversas para, ora, trabalhar com uma atividade, ora, trabalhar com uma outra. É exatamente por meio dessas competências que a escola tem se organizado com essa ideia de trabalho flexível. Encontrando já mesmo algumas proposições das chamadas pedagogias flexíveis. A meritocracia. O empregado é responsável pela sua formação, ele deve investir na profissão, mesmo em situação adversa. O aluno
é ciente ou inconscientemente orientado para ter iniciativa, se punir caso não o tenha. Não é à toa o número de adolescentes cometendo suicídio e com depressão. Grande parte desses efeitos, eles decorrem de suas relações entendidas como fracassadas, né? O maior deles, eu diria, ou que a escola tem hoje o papel central, que é o empreendedorismo. O trabalhador deve ser sua própria empresa, empreendedor de si mesmo. Ou seja, uma uberização de todas as atividades laborais. Nas escolas, os projetos de vidas têm exatamente ensinar essa função, né? Um outro, o autônomo. O trabalhador precisa ser autônomo, investir na sua aposentadoria. É o mesmo discurso da reforma do ensino médio e da BNCC. Produtividade. A gestão empresarial trabalha e apoia-se em metas, visando ampliá-las. As escolas de tempo integral trabalham com metas para os professores e para os alunos. À medida, e aqui eu estou falando de pesquisas que eu estou realizando na Paraíba, à medida que os professores não cumprem as suas metas, eles podem, inclusive, serem transferidos para escolas que não são de tempo integral, para as escolas regulares. Eles não estão cumprindo o que está estabelecido pela escola empresa. Judicialização das ações. Lembrem-se, né, como o TRT foi perdendo poder para julgar os processos trabalhistas e como nós estamos passando por vários processos judiciais enquanto professores de escola, ora por questões ligadas a defesas de ideologias que se dizem não ideológicas, né? Ora por outras relações internas à escola. Ainda mais significativo, eu diria, é o conceito de resiliência, que é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte e às mudanças, né? Esse aspecto ou esse conceito, ele está muito ligado às metodologias denominadas de metodologias ativas. Essas metodologias ativas, elas são oriundas da década de 20, 30, não tem nada de novo nelas. É uma leitura da Escola Nova que tinha como mote maior adaptar o cidadão à realidade posta pela sociedade brasileira num processo de industrialização e urbanização pelo qual passava o país. Então, não temos nada novo nisso. Depois, a questão das tecnologias, né? Eu não quero me colocar como uma pessoa contrária ao uso das tecnologias na educação, mas este conceito, né, ou eu diria até que é um conceito que fortalece as relações estabelecidas como ferramentas metodológicas, né? Ele virou uma verdadeira febre, né? De forma que as receitas metodológicas, elas têm sido o mote de um número significativo de publicações, inclusive na geografia, para os professores. Todo mundo que fez qualquer coisa agora se vê no direito de dizer que os outros têm que fazer igual ele, né? Então, de forma
que eu não preciso que ninguém me diga como eu tenho que fazer. Eu preciso buscar os meus caminhos. E a escola tem os seus caminhos, né? Desde que eles sejam partilhados e não definidores de práticas, né? Mas, como estamos percebendo, né, a tecnologia, ela está... ai, meu Deus, alguém manda... Ela está por trás daquilo que se estabeleceu como política para a docência na pandemia. É ela a política que nós temos hoje, né? Todos estes conceitos, eles têm em comum a reorganização do mundo do trabalho e visa aumentar o lucro no modo de produção e de economia apoiada no neoliberalismo, né? Observemos que estes conceitos já vinham sendo adotados, direta ou indiretamente, desde a LDB. Tem continuidade e aprofundamento nos documentos dos anos de 1990, mas agora torna-se centrais nas políticas educacionais. Mais recentemente, de março para cá, estes conceitos ganharam corpo e foram intensamente adotados pelo mundo do trabalho, o home office, né? Inclusive no embate entre... Só um pouco, gente. Eu estou lendo direto do celular e aí tem aqui algumas questões que ficam por cima. Desculpa mesmo. Direto ou indiretamente, na LDB, certo. Mais recentemente, de março para cá, estes conceitos ganharam corpo e foram intensamente adotados pelo mundo do trabalho. O home office é só um deles, né? No embate entre a redução de custos para as empresas e as nossas vidas expostas e com horários de trabalhos alongados, né? Redução do número de empregos formais e de relativo crescimento da informalidade. A vida do motoboy, do Uber, né? Do Uber automotivo, do ciclo Uber, né? Como uma de poucas oportunidades de trabalho para aqueles que foram cuspidos efetivamente do mercado de trabalho. Vejam, são essas as oportunidades de emprego que as pessoas têm hoje. Esta realidade não deixou de fora, né? E esse modelo, ele não deixou de fora a docência, que, se já vinha sendo precarizada, tornou-se ainda mais, como se, tem notícia, somente tivemos um documento que pode ser classificado como destinado à docência na pandemia, que foi publicado pelo CNE, que é o parecer do CNE, número 5, de 2020, denominado Reorganização do Calendário Escolar e da Possibilidade de Cômputo de Atividades Não Presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Esse é o único documento que orienta as políticas educacionais durante a pandemia, né? No fundo, este documento trata apenas do calendário e das atividades remotas, de modo que os professores são obrigados a aprender como as desenvolver e como utilizar as ferramentas existentes no mercado. Segue o que já estava estabelecido e agora fortalecido na BNC Formação. Os professores devem ser responsáveis pela sua formação. Continuar pela sua formação continuada, retirando do Estado a obrigação de fornecê-la e acompanhar o desenvolvimento desta. O Estado precisa reduzir seus custos, né? E nesta ladainha é que nos imputa tal responsabilidade. Qual foi efetivamente a oferta de equipamentos, de orientação de uso de plataformas, já que os professores foram obrigados a trabalhar home office? Praticamente nenhum.
alguns estados, né, compraram o direito de uso dessas plataformas junto a grandes empresas privadas e ofereceram um dia de orientação. Isso não é formação. Para mim, isso não é formação. E cada professor teve que reorientar a sua vida, pagar por acesso à internet, dispor de seus equipamentos para o seu trabalho a partir de casa. Não há sequer, que é bestial, inclusive, um estímulo ao desenvolvimento de plataformas alternativas para destinação, né, à escola. O que a gente poderia estar trabalhando com isso, né? Ou o Estado investindo nesse campo. Assim, a nossa experiência docente avançou para dentro das nossas casas, nos levou de volta ao século XIX, quando os professores lecionavam nas salas de suas residências, alugadas e pagas, quase sempre com atraso, porque salário de professor nunca foi bom no Brasil. Isso é papo furado, de que no passado nós ganhávamos bem. Isso não é real. Eram as denominadas cadeiras isoladas, que era um tipo de escola. E aí o professor vivia e dava aula. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos em pleno século XIX. Olha aqui vocês dentro da minha sala, né? Da minha sala de estudo. Nossas vidas privadas e dos nossos alunos foram escancaradas, expostas e discutidas em círculos virtuais. Já vi grupos dizendo, você já viu na biblioteca daquele professor tem tal livro, não tem tal. Quer dizer, nossas vidas, né, expostas. A não ser as iniciativas individuais das escolas, nós não temos políticas públicas. São iniciativas de escolas e de professores individuais que se lançam para levar atividade para os alunos, em especial para aqueles que estão ou no campo, ou em situação muito precária, ou vivem muito longe, né? E que aí os professores se dispõem a entregar as atividades e as aulas, né, os conteúdos a serem trabalhados para os alunos, para debater as questões relacionadas à educação na pandemia, na pós-pandemia, o CNE convidou os mesmos sujeitos de sempre, né, o Todos pela Educação, o Conselho Nacional, o próprio Conselho, o Banco Mundial, representantes do Banco Mundial, em um webinário no dia 8 de abril. Né? Foi esse o debate que teve. Nós não fomos convidados. Tinham 3.000 pessoas, né? Mas não houve convite aberto. Assim é que foi criado esse parecer do qual eu falei para você. O parecer apenas reorganizou as atividades escolares e sinalizou com a permissão para as aulas após o nosso retorno, é o que temos para a pandemia. As aulas de sábados, né, aos sábados, e nas férias, né, para os alunos da educação, para que os alunos da educação básica não percam o ano letivo. Assim, não pensaram efetivamente nos professores. Nós continuamos dando aula. Nós não teremos férias? Como será a nossa vida com mais um ano que não começa e não termina? É infinito, né? Então, falta, basicamente, além de tudo, falta móveis, falta software e internet de boa qualidade, que são recursos imprescindíveis, né? Então, quer dizer, o CNE lança uma nota, nos coloca aos leões, nos diz apenas que temos que usar os recursos disponíveis e nós é que temos que nos virar, né? Importa prevenir e reduzir, na verdade, os níveis de ansiedade,
Nós não podemos esquecer que a saúde física e mental se complementam. E se entre os professores há um adoecimento generalizado por parte do Estado, não vimos nenhuma preocupação e nenhuma ação efetiva e nenhuma política nesse sentido. Estamos adoecendo, mas a palavra que prevaleceu foi resiliência. Assim, teremos que ser suficientemente fortes para ajudar os nossos alunos, sem que ninguém possa nos ajudar. Agora, importa prevenir e reduzir os níveis elevados de ansiedade, de depressão e de estresse que o confinamento provoca. Além disso, seria dever das secretarias de educação e dos gestores das escolas, né, pensar na saúde mental dos professores, pois estamos todos fragilizados. Se os educadores ficarem exaustos mentalmente e aproximarem-se de um esgotamento, como é o que estamos vendo, né, tanto físico quanto mental, nós não poderemos ajudar nem a nós mesmos e nem aos nossos alunos. É isto que estamos vivendo. E eu retorno à questão. Nós não temos política pública. Nós tivemos um documento. Né? Não temos. E por hora é isso. Acho que eu fui precisa. Passei 2 minutos do que eu tinha apontado. Muito obrigada. Foi ótimo, foi certinho. Poderia até ter falado mais um pouquinho, porque você começou com o Drummond, e eu estou até agora pensando ainda na pedra. E aí você veio com toda essa retrospectiva aí, que a gente não é de hoje. Vamos, então, escutar um pouquinho Leônidas e depois a gente conversa um pouquinho. Pode ir, Leônidas. Bom, pessoal, boa noite. Queria inicialmente estar cumprimentando todos os espectadores que nos assistem aí agora ao vivo, o pessoal também que vai estar assistindo posteriormente. Cumprimentar a Dadá, minha grã-mestra, orientadora, amiga, Andressa, também o Diego, que está aí nos bastidores dando um apoio. Enfim, cumprimentar todos vocês e dizer que é um prazer muito grande estar participando hoje do Artesanias Geográficas e Educacionais com todo o pessoal da Federal Fluminense. E depois dessa fala maravilhosa de Dadá, vou tentar aqui trazer também algumas contribuições, apesar de já me sentir extremamente contemplado, Dadá. Acho que tanto eu quanto todo o pessoal se sente muito presente na sua fala. E no mais é isso. E eu queria, para começar, justamente, não seria demarcar talvez a palavra, mas posicionar aqui mais ou menos o contexto que vivencio nessa pandemia. Seriam as 3 dimensões, talvez, que eu me percebo, para a partir daí tentar orientar mais a contribuição que eu vou tentar trazer, que são, a primeira delas, a condição de professor da educação básica, no ensino médio, majoritariamente em turmas de terceiro ano, terceira série, os concluintes, enfim. Também a condição de pesquisador da geografia e da área de educação, especificamente educação geográfica, no programa da Federal da Paraíba, em nível de doutorado, e também a condição de pai de 2 crianças que estão no ensino remoto. E aí, quando eu percebo esse tema, né, políticas educacionais na pandemia, no pós-pandemia, políticas educacionais e docência, realmente eu me sinto extremamente envolvido por essas 3 vertentes, né? A condição de professor, a condição de pesquisador e a condição de pai, de crianças também que vão acompanhando, enfim. E aí, para estar iniciando, eu gostaria de, deixa eu ver aqui, pedir também ajuda de Diego para estar projetando aqui alguns, na verdade, para ilustrar mais ou menos também o que eu vou estar falando um pouco, porque como Dada muito bem colocou, trata-se de um contexto que não é de hoje.
E também que do conhecimento, eu acredito, da maioria de nós aqui, muitas das coisas que vem acontecendo, porém, a intensificação e a velocidade com que tudo isso se projetou e se intensificou na vida de muitos de nós, para não dizer aí a grande maioria, né? Ela tem realmente nos chamado a atenção como esses processos têm se feito presentes, né, nas nossas vidas, tá? Então, para iniciar, eu queria trazer aqui um gráfico, e aí, para contextualizar, talvez melhor dizendo, para que nós possamos também fazer um paralelo de que a condição da educação brasileira em termos de escolaridade, de evasão, ela vem aí já de muitos anos, tendo avanços e retrocessos constantes em alguma área ou outra, mas para que a gente possa pensar especificamente no ano de 2020, nós temos aí alguns dados divulgados aí pelo IBGE, na pesquisa de domicílios, e não aqui para tentar recorrer à autoridade dos números matemáticos, entre aspas, aí, mas para ilustrar aqui o que a gente está pensando, em termos dos desafios que a gente que já estamos vivenciando e que vamos vivenciar, né? Ainda mais no pós-pandemia. Essa é a expressão que eu também utilizo em vez de novo normal. Novo normal acho que não cabe para nós, né? Pelo menos para mim, particularmente, eu acredito. Pós-pandemia é bem mais adequado. Então, esse primeiro gráfico aqui, que vai falar sobre a questão da taxa de frequência escolar líquida em 2018, já nos dá uma dimensão do que é que vinha acontecendo, né, e do que é que vem ainda acontecendo, porque isso aqui está se refletindo ainda muito mais intensamente agora, no ano de 2020. Né? Para que a gente tenha uma ideia, deixa eu só ver, acho que está pegando aqui um pouquinho aqui ó, na legenda embaixo. Quanto mais para cá o gráfico, mais aqui 6 a 10 anos, aqui contempla as diversas etapas da educação, tanto a educação básica, ensino médio, aí a educação infantil, ensino fundamental e ensino superior. Né? E aqui estão as regiões para que a gente possa tentar, no campo aí da geografia, pensar o desafio que é para um país de dimensões continentais como o Brasil, elaborar uma política nacional e, ao mesmo tempo, também pensar os desafios que ocorrem nas regiões como um todo, nas intra-regiões e nos municípios, desaguando, enfim, em cada contexto de particularidade que é o chão da escola. Realmente é um desafio que se apresenta para um país que realmente talvez não tenha se preocupado tanto com a educação. Né? E aí esse gráfico mostra muito bem o quanto o passar da idade escolar, né, idade civil, quanto mais o tempo passa, menor vai ficando a questão da frequência escolar. Certo? Para você ter uma ideia, as crianças de 6 aos 10 anos, e vale salientar a obrigatoriedade dessa faixa aqui, né? E aí a gente vê que não chega a universalização, e quando vai aqui dos 11 aos 14 anos, perceba que há um decréscimo considerável, né? E esse decréscimo ele vai se acentuar especificamente no ensino médio, no ensino superior, de forma muito evidente. Vale salientar que esse ano, particularmente, eu acredito também que todos os colegas, os amigos aí também hão de concordar, as metas, por exemplo, do PNE ninguém fala mais, né? Claro que não teria tanto espaço também num contexto de desafios como esse, mas já em 2019 pouco se ouvia falar, já passados aí 5 anos praticamente, e as metas estão muito longe de serem atingidas, e com este desafio agora em 2020, me parece que há de ser uma pauta que ficará em segundo, terceiro, quarto plano aí. Né? Para a gente ter uma ideia aqui, para me passar, para avançar, veja a condição de continuidade dos estudos que se dá o jovem após os 17 anos na educação brasileira como um todo. Né? Poucos vão conseguir, o decréscimo é muito considerável. Veja que para regiões como a região Nordeste, a região Norte, é ainda mais intenso a taxa de frequência escolar, chegando em torno de 20% quando a presença no ensino superior. Isso é um dado que ilustra muito bem o desafio que a gente tem. Né? Passando aqui para também já, no mesmo sentido, visualizar de outra maneira, está aqui em barras, né? Comparando 16 com
2018. E aí a gente pergunta como é que estaria, se já ainda não ocorreu, talvez não ocorra esse ano, né? A pesquisa, o censo do IBGE, o PENAD, a pesquisa por amostra de domicílio, coisas do tipo, né? Como estaria? Mas veja que o desafio ele permanece, né? Não há praticamente alterações significativas nesse campo. Não há avanços para essa questão da frequência escolar bruta. No mesmo sentido aqui, já um outro que vai agora comparar lateralmente, né? Veja que a condição de frequentar a escola na faixa etária certa ou fora da etapa adequada, e aqui o verniz seria a taxa de ajuste de frequência, que é quando a etapa escolar está adequada ou já concluiu, né? Perceba que, novamente, é muito gritante e o desafio que se apresenta para o jovem brasileiro, para o adulto jovem, para adultos e idosos, assim por diante, né? A partir dos 24 anos, o cenário de conclusão, né, por grupos de idade, vai se mostrar que há uma presença muito grande de pessoas que não frequentam a escola e não tem a etapa completa, né? Certo? Então, avançando aqui para a gente já pensando em outras questões. No cenário internacional, perceba que o Brasil vai estar também muito distante quando a gente pensa pessoas com entre 25 e 64 anos que não concluíram o ensino médio, por exemplo, né? E aí, esse não concluir o ensino médio resulta também na questão de não ter acesso, não ter acessado ou ter acesso ao ensino superior. Essa linha aqui representa a média da OCDE, e veja que o Brasil está realmente tem um número muito elevado, muito acima da média da OCDE, né? Não pensemos nem aqui países de países desenvolvidos como um todo, tá? Então, seria isso aqui, mais um gráfico também que ilustra nesse mesmo sentido, já comparando, porque um do aspecto que eu acho que é importante de nós, para quando a gente vai pensar os desafios das políticas educacionais na pandemia e no pós-pandemia, vai se relacionar a questão da escolaridade, da possibilidade do acesso à escola, com a dimensão socioeconômica da vida social das pessoas, enfim. E aí, para nós, particularmente, da geografia, nós também, já orientados talvez até pelo próprio Milton Santos, já associamos também a questão da dimensão socioespacial, por entendermos que o território vai ser uma categoria que vai revelar luz a muitas questões. E aí, me parece, e acredito que alguns de vocês também, nesse sentido, é apropriado pensar que a educação está diretamente relacionada a todos esses contextos, né? Então, aqui eu inseri também este gráfico. Todos esses estão disponibilizados, são do IBGE recente, pensando aí 1, 2 anos, eles são considerados, pelo menos em termos de estatística, recente, né? E acredito que ilustram bem, né? Aqui mais um gráfico vai no sentido aqui, já relacionando a questão da escolaridade com a ocupação, né? Perceba que essa população de 15 a 29 anos não estudam e não estavam ocupados, chamado neném, que chama por aqui, a gente chama assim, né? Nem estuda, nem trabalha, né? Claro, aí bem relativa esta colocação, porém, perceba que a média da OCDE está aqui, 13,2% desta população em idade de 15 a 29 anos não estuda nem trabalha na média internacional da OCDE, dos países da OCDE. E o Brasil vai estar acima, né? 23% desta população entre 15 e 29 anos, que pega aí a idade ensino médio, ensino superior, nem estudo, nem trabalho no ano de 2018, desculpa. E se nós pensarmos 19 e 20, esse número ele tende a ser muito maior, né? Mais um aqui, já nesse mesmo sentido, só para a gente ter uma ideia, comparando aí o que seria a idade relativa mais ou menos também a ensino médio, ensino superior, não estuda. Aqui, gráfico de barra, vai ser no mesmo sentido do anterior, só para visualmente perceber como a instrução fundamental incompleta ela é presente na faixa etária entre 18 e 29 anos, aí seria pensando nos dois gráficos juntos, né? E para concluir essa parte aqui na minha fala, onde eu posicionei, digamos assim, esses gráficos para ilustrar aí um pouco, porque eu acredito que eles trazem, sim, uma ideia de
materialização, talvez, de todos esses desafios que a gente vive vivenciando, né? Então, pensar, por exemplo, a dimensão educacional, desafios da pandemia para professores, e aí eu coloco também professores e alunos aqui no mesmo espectro, porque eu acredito que uma atividade vai estar diretamente envolvida com a outra, né? Então, para que a gente possa pensar esse contexto de pandemia especificamente em 2020, acredito que este mapa também revela muito das condições que foram em que as pessoas foram pegas de surpresa, em termos de, como o Dada falou, de ter equipamentos, de ter infraestrutura para se inserir em um processo de educação, aí chamado de regimes especiais de ensino. Acredito que a forma seja essa aí na maioria dos estados brasileiros, né? Então, perceba que em um país de dimensões como o nosso, a questão do rendimento médio domiciliar também vai revelar bastante como esse desafio foi bem diferente para os diversos espectros de população, e no Brasil se manifesta aí também de forma muito diferente em diferentes regiões, né? E estados e municípios, e aí vem, como eu falei, fui pensando em escalas até chegar na escola, enfim. Certo? Então, perceba que aqui, pela legenda, aqui não tem muito o que a gente falar, visualmente já é notório as disparidades que essas populações enfrentam. E aí, para o campo da educação, vai se revelar também como um mecanismo de exclusão social muito grande, quando não foi assegurado pelo menos a grande maioria, penso eu, da população, as condições de acesso, seja no tocante a equipamento, seja a conexão de internet, enfim, todo o aparato que envolve as condições que foram impostas pela pandemia para que os processos educacionais não parassem, né? Se é que, e aí não entrando no mérito, se devia parar ou se devia continuar. Mas, esse eu falo muito, o estimado, né? E aqui, situação escolar vai no mesmo sentido também, ilustrando aqui, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, aqui pensando nas 3 barras aqui, evasão escolar, atraso escolar, aqui de forma bem breve, pensando aqui os 20%, porque aqui é por faixa de rendimento, né, esses gráficos aqui, 20% para daqueles que seriam os domicílios com menor rendimento. Percebo que quanto mais eu avanço aqui para as linhas subsequentes para baixo, menor será a diferença, melhor dizendo, né? Interpretando assim, talvez seja bem melhor. Aqui a linha do ensino médio vai aumentando, ou seja, quanto maior a condição de rendimento, mais as pessoas conseguem concluir o ensino médio. Isso não é novidade para ninguém, é só para a gente ter uma ideia do desafio a partir daquele mapa anterior, né? De como se manifesta de forma muito diferente no espaço e também em termos dos diversos espectros sociais aí. Avançando aqui vai no mesmo sentido também, só para a gente visualizar o que está sendo dito. E aí eu chego no contexto da pandemia em 2020, né, após essa noção bem geral, aí, visual talvez, melhor dizendo, em termos de que o desafio está posto há muito tempo, né? E aí, com a chegada da questão da pedra, como colocou da pedra no caminho, se é que a pedra é a pandemia, ou a presença ou a ausência de políticas educacionais, já em 2019, o contexto que se insere, porque aí vai ser essencialmente isso aqui com uma alteração mínima para cima ou para baixo aí, né? São 9 milhões de estudantes na educação infantil, e aí que não precisa estar lendo, né? Visualmente dá para vocês acompanharem aí bem direitinho, veja que é um universo de pessoas muito grande, né? São cerca de 2 milhões e 200 mil docentes atuando na educação básica e cerca de 384.474 docentes atuando no ensino superior. Agora, pense junto comigo o desafio que é para os diversos contextos socioeconômicos se inserirem em um mecanismo de regimes especiais de ensino que tenta, pelo menos, tenta não, né? Obriga com que as pessoas se insiram da forma que dá. E aí é o salve-se quem puder, né? Quem tinha um bom computador, quem tinha uma boa internet e assim por diante, consegue se inserir, tem conseguido aí a sua forma com o seu desafio, porque para além de tudo isso, há também as questões
pessoais das pessoas, equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico e tudo mais. Então, o desafio está aí nesse universo gigantesco de pessoas com histórias de vidas diferentes, condições socioeconômicas diferentes, com vivências espaciais também distintas, e esse universo gigantesco de escolas e instituições de ensino superior também. Certo? Para falar um pouco entrando aí já na questão das políticas, eu coloquei aqui essa ilustração só para entender um pouquinho como uma estrutura organizacional bastante complexa, né? Para que uma política nacional, por exemplo, ou seja um documento, seja uma orientação, enfim, até que chegue, por exemplo, nas escolas, ela percorre um caminho muito grande. Né? Isso é sabido também de vocês, da grande maioria, que o CNL tem esse desafio, né? De tentar aí falar uma linguagem só, e aí eu digo desafio mesmo, porque as condições são diversas, né? Sejam econômicas, sejam educacionais, e aí os pareceres e diretrizes e afins vão ser aqui, passam pelo Conselho Pleno, e aí vão chegando aos sistemas de ensino, aí as universidades têm a sua autonomia, os documentos também asseguram uma certa autonomia às escolas, que nem sempre são respeitadas, uma vez que vem normas bastante gerais também, e assim, nos documentos elas aparecem, mas na prática nem tanto. Falo de minha experiência particularmente, e aí não sei como é que acontece no Brasil afora, né? Mas, dado o desafio, está aqui essa estrutura essencial, né, do CNL, Conselho Nacional. E aí, como o Dada bem colocou, o documento que seria o pontapé inicial, para não dizer o que vai estar norteando toda a política, vai ser o parecer 5, tá lá, exatamente ele. E aí, dentro de um contexto que vai ser colocado, eu coloquei aqui no slide só para a gente visualmente também perceber uma espécie de cronologia de como veio se dando esses desafios ao longo do tempo aqui no Brasil, né? Aqui, em 6 de fevereiro, vai sair o documento aí da área da saúde com as medidas de enfrentamento, né, a questão da emergência de saúde pública que se colocava ali no mês de fevereiro. Na sequência, esses documentos aqui vão nortear intensamente a produção da área educacional. Certo? Então, na sequência, o Decreto Legislativo 6 de 2020, que vai tratar da questão da calamidade pública, inclusive até 31 de dezembro de 2020, e aí a gente não sabe como é que fica, porque vários dos pareceres vão estar baseados nesse decreto da calamidade pública. Né? A medida provisória, que também vai nortear a produção, a 934, que vai tratar sobre as normas excepcionais relativas ao ano letivo, tanto da educação básica quanto do ensino superior. E essa medida provisória vai ser convertida em lei em agosto. Né? Perceba que foi ao longo de meses também que eles foram se defrontando com o desafio, que aí acho que a pedra talvez seja a pandemia da mesma, né? A gente vai ficar aqui podemos pensar bastante sobre isso, foi muito bem colocado, viu? E nesse sentido, aí, em agosto que se torna lei, com alguns ajustes da medida provisória, que vão justamente trazer essa questão das normas educacionais excepcionais a serem seguidas durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Não sei se surge alguma outra questão se já surgiu, né, algum outro que prorrogue o estado de calamidade, ou deve surgir alguma coisa nesse sentido, né? Não tenho conhecimento acerca disso. E aí, está para ser ainda homologada as diretrizes que tratam sobre a implementação dos dispositivos de lei da 14.040, que vai ser elaborada com base, né, no parecer que dá relator, que é o parecer 5, que ele é a base, né? Os outros vão trazer alterações, vão trazer alguns acréscimos, ajustes, porque me parece foram também, como na esfera da escola, da universidade, foram percebendo o desafio que tinha, e assim por diante, que as legislações também foram se adequando. Né? Então, o parecer 5, o 9 é uma revisão do parecer 5. Na sequência, o parecer 11, ele vai dar base justamente a essas diretrizes de implementação
dos dispositivos da lei, certo? E aí tem outros também que são apresentados no próprio texto das diretrizes, que são elas quem norteiam aí, digamos assim, sobretudo pós-pandemia, né? Porque é difícil também pensar o quanto ainda a gente vai ter de desafio em termos de pandemia ou de pós-pandemia. Essa linha divisória aí ainda não está muito clara para nós, né? Tanto é que, já entrando aqui, deixa eu só suspender aqui a apresentação para voltar aqui para... Peraí, cancelar. Acho que eu já encerrei. É aqui, pronto, interromper a compartilhação. E aí, Diego, acho que para voltar para mim aqui, acredito que já voltou, né? Então, gente, para pensar esses documentos, essas diretrizes, elas têm assim um nível de detalhamento bastante considerável, né? Em termos de orientações daquilo que seria adequado adequado entre aspas, né? Que são orientações bem gerais, né? Para o desafio do retorno, as normas, enfim, no campo da legislação e da teoria, contempla bastante aspecto, né? Bastantes aspectos aí do retorno e até mesmo da política em termos do que já está acontecendo, né? Agora, algumas questões realmente a gente pensa quando faz a leitura desses documentos, porque são documentos bastante, alguns deles especialmente, que tem são consideráveis, né? Pensando como é que isso consegue chegar até a escola, né? E aí uma primeira questão que eu levantaria para a gente pensar juntos é que tanto profissionais da geografia quanto profissionais da educação, pesquisadores em gerais, que é quando o Dadá também coloca, né? Nós não fomos chamados, talvez. Qual seria o motivo, né? E aí a gente sabe, pelo menos em tese. E aí acredito que poderíamos sim ter contribuído, uma contribuição muito considerável por ter uma experiência, né? Para compor comissões, seja de estudo, acerca da implementação destas políticas, tanto na pandemia quanto no pós-pandemia, por conhecer aí, poder falar com muito mais propriedade do que organismos internacionais orientados aí por políticas neoliberais, baseados sobretudo em resultados, né? E aí esses resultados, eles atendem muitas vezes ao que, pensando na metáfora de uma fotografia, né? A fotografia vai exatamente revelar o que já se espera como resultado, né? Faz um recorte de determinadas questões educacionais e os resultados que vão embasar muito dos discursos na área da educação, eles já vêm com meio que são pré-fabricados, né? Porque ainda mais em um país como o Brasil, né, que há a possibilidade de resultados diversos. Então, penso que nós teríamos uma contribuição muito grande a dar no tocante a abordagens e a um pensar educação geográfica envolvendo as disparidades regionais, intra-regionais, socioeconômicas, culturais do Brasil. E aí penso-me que os profissionais da educação, os profissionais da geografia, têm sim. E aí, particularmente, penso também que a coisa só há de avançar quando forem muito mais convidados e for mais presente a participação, não só dessas duas áreas, evidentemente, mas, puxando aqui para o nosso lado, me parece que temos sim uma contribuição e que para avançar vai ser necessário aí uma espécie de vão ter que se render, né? Porque realmente uma política para um país como o Brasil requer que se escute muito mais setores. E aí, uma questão que ao fazer a leitura destes documentos, que essencialmente eles são, como o Dada colocou, o parecer 5, e aí eles vão estar bastante interligados, né? O que acontece é que algumas vezes um altera o outro, ele observa e complementa também aspectos uns dos outros. Só para você ter uma ideia, é de extrema dificuldade de localizá-los. E aí eu deixo aqui uma questão também, que algumas das orientações gerais que tomaram aí repercussão nacional, quando você pega a notícia, por exemplo, seja um portal A ou B, sequer você consegue identificar naquela notícia de onde vem a orientação do CNE. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de localizar. Foi um verdadeiro garimpo aqui para localizar onde está essa informação, por exemplo, de que o CNE está recomendando
a não reprovação dos alunos, né? E aí, quando isso se torna notícia, a questão da comunicação, essencialmente, é um dos grandes desafios, né, que a área educacional como um todo, seja no campo da política, seja no campo da dimensão pedagógica, que também se revelou como um grande desafio, onde nós temos muito a avançar, né? A comunicação, seja das instâncias administrativas, seja das instâncias pedagógicas, seja da escola, família, universidade, estudante, enfim, também se revelou bastante precária. Essa é uma visão que eu tenho e penso que está aí aberto para o debate, mas me parece que há muito a avançar também no campo da comunicação, né? De como é que a gente vai conseguir ser mais efetivo em tudo isso, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o parecer 5, aí tem o parecer 9, o parecer 11, o parecer 15, o parecer 16, a lei 14.040, a medida provisória, enfim, é um universo, é uma legislação bastante ampla que vai também requerer, penso que se torna, na verdade, seria isso que eu queria colocar, um objeto de estudo também muito interessante para a área educacional como um todo, porque no tocante a contribuições pedagógicas, seja na sua operacionalização, para que ela consiga chegar ao debate acadêmico, para que ela consiga chegar na escola muito mais efetivamente, penso que seria um objeto de estudo bastante interessante para os próximos anos. Enfim. Então, colocando aí o desafio enquanto professor da educação básica, também acho que Dada contemplou muito bem tudo isso, né? A gente se viu aí com a diversos prejuízos no tocante à linha divisória entre a vida profissional e a vida particular, né? As nossas salas de aula se tornaram as salas da casa, enfim. O tempo do trabalho, o tempo do não trabalho, e aí até discursos de setores aí que veem a educação como possibilidade dessa lógica gerencial como um todo, também já vão caindo por terra, porque havia um nível de aprovação muito grande, tanto de setores até empresariais, né, com o trabalho remoto, que maravilha, agora eu trabalho sem sair de casa, e o nível de satisfação desses profissionais também vem reduzindo consideravelmente, mês após mês. E aí o desafio está posto não só para a área da educação, né, mas o pós-pandemia se apresenta realmente como um desafio que requer aí bastante diálogo, bastante debate, bastante luta, enfim, as coisas estão aí ainda por serem realizadas. Então eu fico por aqui e vou estar aí à disposição para a gente dialogar um pouco, agradeço demais e é isso. Obrigado, Leônidas. Bom, foram muitas reflexões, né, e com os dados, esse tema, né, políticas educacionais e docentes, eu acho que ele vai nos cortar, né, em vários momentos, né, você colocou a situação, né, você como pai, né, como existe, por exemplo, né, de alguma forma, essa ausência, né, que Dada trouxe, né, essa ausência de uma política pública, né, porque de alguma forma a gente tem uma política, né, e eu vou tentar reunir aqui mais ou menos as 3 perguntas, né? Acho que pode ser por bloco. E aí eu vou iniciar um pouquinho, né? Assim, de tudo que vocês colocaram, né? Eu acho que a gente teve por muito tempo essa ideia de debater sobre o que a gente lutou por todo esse tempo pelo direito à educação, né? E nesse momento, lembrando aqui um pouquinho do que foi a ocupação dos alunos, né, nas escolas nos últimos anos, né, lembrando que não foi só no Brasil, foi na América Latina, e esses alunos chegam a pedir um direito não só à educação, mas também um direito, acho que ao uso da cidade, né, ao uso desse território, né, e então nesse momento, né, o momento em que esses alunos, por exemplo, eles ocuparam as escolas, eles começaram de alguma forma a participar, eles mexeram muito, acho que, com a estrutura, né? Assim, logo depois você tem reforma do ensino médio, você tem, né, mais diretrizes e de repente, né, enfim, a gente tem uma mudança
total no que diz respeito, né, à questão da educação, porque aí a gente foi atravessado pela pandemia, então vem a questão da tecnologia, e de alguma forma, né, a gente hoje está tentando minimizar esse direito à educação em relação a quem vai ter acesso, quem não vai ter, quem vai acompanhar, quem não vai ter, né, porque de alguma forma o debate ficou muito sobre isso. E aí eu queria, enfim, a primeira pergunta que eu coloco é principalmente essa ideia de se a gente tinha, né, uma luta pelo direito à educação que foi atravessada, né, hoje, qual seria, né, como vai ser essa próxima luta nossa, né? Então, o direito à educação, a gente vai lutar exatamente pelo quê, né? Porque não é mais só uma questão de ter acesso à escola, mas também de ter acesso não, pelas desigualdades que você colocou ali, Leônidas, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção é que as escolas do Ceará elas são as primeiras no IDEB. Mas você mostrou ali que, né, depois, onde ficam essas crianças? Porque elas não se mantêm. Né? O que aconteceu exatamente ali? Né? Se elas são as primeiras do IDEB, por que você tem aquela evasão depois? Tem alguma coisa estranha nesses índices. Né? E aí a segunda pergunta que a gente tem aqui, deixa eu ver, temos a pergunta da Ana Jordânia, né? Colocando em relação à precarização. Quais as relações entre os... Diego, se você puder colocar aqui aqui embaixo, acho que facilita, porque aí todo mundo consegue ler de novo. Né? Quais as relações entre os NEM e os trabalhadores precarizados, como os entregadores de aplicativos, né? Diego também pergunta, né? Parabenizo pela fala e gostaria de perguntar aos convidados quais as táticas e as estratégias que temos para construir as micropolíticas de enfrentamento das pedras no nosso caminho. Para iniciar, a gente pode fazer essas três e depois continuar. Ótimo. E aí? Como a gente faz a sequência? Eu começo? Pode ser. Por favor, Dana. Bom, quando você estava falando do neném, engraçado, Ana Giordani, foi a primeira coisa que eu também me questionei, né? Qual é a relação, essa quantidade de alunos, de jovens, né? Porque eles não são alunos, eles não são na escola, eles não são alunos. São possíveis alunos, estão em idade de serem alunos, né? Mas não estão estudando e nem estão trabalhando. Né? Eu penso que é um fenômeno, né, tão perverso, mas de uma perversidade tão grande e tão planejada, né, que é exatamente aqueles que vão participar de um mercado de trabalho, né, que vai exigir um nível de escolaridade que ele não tem. Né? Porque aí você passa a ter um grupo seleto de pessoas, né? De jovens, como você pode ver, em alguns estados isso chega a 50%, né? Quase isso, não é isso, Leônida? Algumas regiões chega a 50%. Então, quem vai poder entrar para o mercado de trabalho? Não pode ser todo mundo. Então, eu elimino antes. É uma estratégia pensada. A gente não pode achar que o Estado está trabalhando em benefício, né? Porque ele tem um plano, e não é... Gente, eu tenho cada dia me convencido mais que não é que não é só uma questão de direita e esquerda. É um plano muito maior, neoliberal, né? Que vem implementando no país políticas públicas, mesmo nos governos de esquerda, né? Que vem desencadeando esse processo, né?
há quanto tempo nós temos problemas de evasão no ensino médio? Há quanto tempo, né? Essa é uma questão que nós debatemos. Então, eu retiro, com a reforma trabalhista, eu tiro os direitos trabalhistas e aqueles que estão, que foram inseridos num processo de escolarização até a universidade ou em níveis mais elevados, mesmo que seja técnico, eu tenho aí um número reduzido de oferta de trabalho com garantias. E para os demais, eu tenho um trabalho sem garantia. Então, para eles, eu ofereço o modelo Uber, o modelo precarizado, né? Aqui em João Pessoa, eu não vejo tanto ciclo Uber, mas em São Paulo era uma coisa... Eu sempre fico ali naquela região do Bexiga, tem ladeira pra caramba, e eu ficava vendo aqueles meninos carregando comida para cima e para baixo, em cima de uma bicicleta alugada. Esse garoto não pode estudar, ele não tem condições de estudar, né? Ele está, às vezes, o dia e a noite para conseguir o mínimo de sobrevivência. Então, é uma relação direta, é uma relação planejada, né? Essa é uma questão, Ana, que na hora quando o Leônidas estava falando, eu também tive o mesmo questionamento que você. A questão que a Andressa coloca, Andressa, eu penso, eu já falei isso tantas vezes, mas eu não me canso de dizer. É incrível como o capitalismo, ele pega as nossas falas, né, as nossas ideias, os nossos desejos e torna mercadoria. Eu fico enlouquecida quando eu vejo o que resultou do movimento punk como uma mercadoria, o que resultou de parte do movimento feminista como uma mercadoria, o que resultou do movimento hippie como sendo comercializado como uma mercadoria, e o que resultou dos nossos projetos de luta da década de 80 como uma mercadoria para a educação. É incrível como o capital consegue manipular de uma forma, né? O que eles estão dizendo? Gente, escola de tempo integral era uma luta nossa da década de 80. Né? Ela foi totalmente incorporada ao novo modelo. Ele é o grande projeto. Era a mesma coisa, década de 80, a nossa luta a gente não quer reprovar aluno. Hoje nós somos obrigados a fazer isso, não por questões pedagógicas, mas por questões de números. Então, quando é que nós vamos ter um desejo que ele não vai ser corrompido pelo capital? Tem uma pergunta que é anterior. Mas eu ainda diria, quando você chama a atenção para o gráfico do Leônidas, no caso do Ceará, é que será que essas avaliações, como o IDEB, que você colocou, o Ceará está super bem no IDEB, né? Mas qual é a base dessas avaliações? Não é uma boa escola, não é uma boa educação, né? É preciso, inclusive, questionar. Eu penso, não sei, talvez eu esteja por um caminho errado, mas o que se pretende, né? O que se pretende avaliar nessas avaliações globais, né? Porque eu tenho irmã que dá aula no Ceará e o trabalho dela é totalmente precarizado. E ela dá aula numa escola boa, de tempo integral, todo esse discurso, né? Eu fiquei chocada no Roda Viva, assistindo ao Roda Viva, quando o Haddad usou como exemplo de uma boa escola o Ceará. Por quê? Porque no IDEB o Ceará está bem. Vai para dentro da escola no Ceará. Vai ver o que é uma escola. Ser avaliado a partir de determinados critérios significa eu estou cumprindo o que está estabelecido pelo governo. É por isso
que todo documento, que esse documento curricular vai desencadear novas avaliações. Podemos nos preparar. Ele não vem sem uma avaliação, né? Por ainda mais essa base. Então, qual é a nossa luta, né? É por uma escola que não seja subjugada ao mercado. É por uma escola que não seja mercadoria, né? Essa vai ser uma luta árdua e eu acho que ela vai demorar muito tempo, inclusive porque a gente vai precisar dizer para a parte da esquerda isso. A gente vai ter que dizer para a parte da esquerda olha, essas avaliações, elas não dizem respeito a uma escola de qualidade, a uma escola que forma para a vida. Ela forma para o mercado. Então, responder a essas avaliações é responder ao mercado, né? Essas foram duas questões. Tem mais uma de quem foi a outra? Do Diego. O Diego, deixa eu ver aqui qual foi a questão do Diego. Ele perguntou sobre as micropolíticas. Estava aqui já até anotado. Diego, adorei a ideia das táticas e das estratégias, né? Vamos buscar nos historiadores. Por dentro, é o tipo de movimento que eu digo que ele terá que ser fortalecido no fazer da sala de aula, mas que nós que estamos na universidade temos uma responsabilidade muito grande na formação dos futuros professores, né? Porque são eles que vão ou não executar essas políticas, né? Porque tem eu digo que tem um movimento que seja para o bem ou para o mal, né? Que é quando o professor quer, quando ele pretende, como ele tem como projeto. Mas não é um projeto individual. Eu trabalhei, fazer propaganda do meu trabalho é fogo, né? Mas eu trabalhei 20 anos na escola básica. Eu costumo dizer para os meus orientandos que eu só não amamentei os filhos dos outros, mas o resto eu fiz da escola, dei aula para todas as idades, né? Tive em todos os lugares da escola. E em todas as escolas que eu trabalhei, as experiências melhores e mais que poderiam ser entendidas como táticas, elas foram coletivas. Elas nunca foram individuais. E aí eu quero dar um exemplo aqui. Se tivesse algum eleitor de São Paulo, seria ótimo ouvir esse meu depoimento, que é o tempo que eu trabalhei na escola do município de São Paulo, na administração da Luísa Erundina, com o Paulo Freire como secretário de Educação. Foi um tempo de muitos projetos, de uma escola viva, de uma escola com vida, né? Em que a comunidade não vinha para compactuar com direção de escola, a comunidade estava junto com professores, né? Não tinha pessoas que não pudessem participar, todos estavam dentro da escola. Nós tirávamos os temas geradores da realidade, o tema gerador era definido com todo mundo, pai, filhos, né, os estudantes, a faxineira, o porteiro, o bedel, o diretor, a diretora, estava todo mundo dentro da escola. A primeira semana de aula era tirar um tema gerador. Foi uma experiência riquíssima. E nós, inclusive, nos sentimos produtores de um currículo. Era um currículo que nós elaborávamos. Então, é isso, Diego, a gente tem que arrumar estratégia nesse sentido. Agora, dentro do que está posto, né, eu penso que é possível usar de estratégias, porque estratégia é do guerreiro mesmo, né? Essa é a ideia, estratégia do guerreiro.
começar a tomarmos conta dessa disciplina aí chamada projeto de vida. É nela que a gente pode fazer o que a gente quiser. A partir dela, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Porque nela a gente pode fazer, inclusive, projetos coletivos de vida, né? Eu vejo a Fátima, que é uma professora de Minas, Fátima Almeida Martins, eles estão num processo junto à Escola do Campo, que eles têm projetos de vida na escola do ensino médio, só que são projetos de vida coletiva para uma sociedade justa no campo. Né? Então é isso, talvez a gente possa encontrar algumas estratégias de guerreiro dentro desse pandemônio que são essas políticas. Agora, Leônidas, só uma questão para você. Como eu disse, nós estamos em territórios diferentes, apesar de Leônidas ser da Paraíba, ele está em Campina Grande, ele não está aqui junto de mim. O CNE tem documentos, mas ele só tem uma política. Por isso que eu usei só o número 5, só a resolução número 5, porque ela é a única que diz o que fazer. Os demais todos se remetem a ela. Se você prestar atenção, é tudo, vamos fechar as escolas. Decretar a pandemia não é só eles que decretam a pandemia. A pandemia é decretada pelos governadores do estado, né? Para poder ser seguido pelas diretorias de ensino e tal. Então, eles tiveram que decretar uma pandemia para poder montar os outros documentos, né? Para poder montar os documentos. Mas veja, qual é efetivamente a política? Ter documento não significa ter política. São coisas distintas, né? A política fecha as escolas e vão trabalhar de casa com seus equipamentos, sozinhos, sem orientação, sofram calados, sejam resilientes. Isso é muito pesado para todos nós. E estamos nós, assim, no ensino superior também, ninguém se engane, não. É isso. Respondi as 3, eu acho. Sim, perfeito, Leônidas. Legal. Não, daí eu concordei com você, exatamente. Os documentos que vão surgindo, eles vão fazer pequenos ajustes, acréscimos, alguma coisa em relação a justamente esse 5, parecer 5, né? Exatamente. Mas vão no mesmo sentido, Bom, para pensar em algumas aproximações para as questões, eu queria, pensando junto com todos os espectadores, um exemplo, né? Quando acho que é a Ana que coloca, né, a questão do pelo que iremos lutar, Andressa. A relação entre Andressa, isso. No caso da Ana é a relação entre os que não estão nem na escola, nem trabalhando, e o Diego com relação à questão das táticas e estratégias para as micropolíticas de enfrentamento nisso. Então, um exemplo me parece que contempla aí essas 3 questões que vão, uma dialoga bastante com a outra e Dada já responde ela aí super, contempla bastante também o que penso. E aí, um exemplo interessante seria a gente pensar, por exemplo, as 3 escadas que muito comuns, por exemplo, nos shopping centers e bem características nesses espaços de consumo que tem a cara aí da materialização das ideias capitalistas, né? Então, as 3 escadas que seriam no seguinte sentido, né? Uma escada rolante que leva em sentido ascendente a escada física no centro e a escada rolante que traz no sentido contrário, vem descendente, evidentemente. Essas escadas rolantes, pensando aqui em termos de condições de permanência na escola, de acesso, porque são 2 coisas que vão dialogar também diretamente, né? Para um grupo de pessoas, e aí também, mais uma vez, eu opto por aproximar as 2 dimensões muito fortemente, né? A dimensão pedagógica, a condição socioeconômica e socioespacial dos sujeitos, né? Para um pequeno grupo de pessoas, eu vou dizer pequeno porque seriam as minorias, muito provavelmente, né? Há um conjunto de forças que vai levá-los para a ascensão social, e aí esse conjunto de forças envolve as diversas dimensões de um percurso
que para esse pequeno grupo de pessoas, notoriamente, vai requerer pouco esforço para que se tenha aí essa ascensão, né? O motor da escada rolante, aí, metaforicamente, nós podemos pensar justamente como uma boa escola, acesso a todo esse conjunto aí de mecanismos sociais que vão fazer com que esse conjunto de pessoas possam ter uma ascensão muito mais tranquila, com pouco esforço e com muita ajuda. A escada do centro seria a escada física, onde para um grande parcela da população também vai ser possível se encaminhar, né, se dirigir, e aqui a gente está pensando só em termos de metáfora, que não é que em cima está melhor, embaixo está pior, nada disso, mas aí requer que se caminhe com as próprias pernas, e esse caminho, por ele ter a gravidade contrária, vai requerer realmente um esforço considerável, né? E para um outro grupo de pessoas, a caminhada vai ser bastante complicada, né? Porque há um conjunto de forças no sentido contrário, né? Seria a escada rolante, que vem de cima para baixo, e que para essas pessoas elas caminham e praticamente não saem da sua condição de momento. Então, me parece que quando a gente pensa o porquê, sobre o que iremos lutar, né? Para quê? Por que iremos lutar? Me parece que, inicialmente, um passo que precisa ser dado é a questão de um projeto de sociedade que se preocupe mais com o coletivo, né? Onde essas lógicas de projetos individuais, e aí é muito preocupante, como o Dada coloca, a escola que se desenha atualmente, que se apropria até, inclusive, de desejos de uma escola integral que fosse muito mais contemplativa, integral no sentido de integrar as diversas dimensões de uma vida social, né? Dando acesso à cultura, a esporte, lazer, conhecimentos científicos, cultura, enfim. Isso seria o integral, não só uma escola onde as pessoas ficam 2 turnos, né? Essa escola vai caminhando muito mais no sentido de uma lógica de preparação de pessoas para um mercado de trabalho precarizado e também para uma competição de sujeitos individuais com pouco comprometimento com a lógica coletiva, com o bem-estar social como um todo, né? Então, acho que uma questão que vai ser preciso em curto prazo, sobretudo aqui pensando enquanto sujeitos aqui da área educacional, vai ser, e aí também já respondendo também a questão de Diego, né? A estratégia vai ser justamente o combate a essa perspectiva de educação para projetos individuais. Realmente, o currículo por competência, e essa ideia de competência vem do competir, né? Nós sabemos que a gente tem um mundo competitivo, né? Ninguém vai querer pintar aqui que tudo é simples, tudo é fácil, né? Mas o competir não necessariamente significa para que eu vença, eu preciso destruir o outro, né? Dá para competir também no sentido e aí eu me lembro do nome da escola cidadã, né? No sentido de cidadania, onde eu também posso ser colaborativo, né? Então, vai muito nesse sentido a minha preocupação especial, e acredito que também de vários colegas, que em curto prazo, e provavelmente, como Dara colocou, isso não se dá em poucos anos, né? Serão décadas ou gerações para que essa lógica de escola capitalista perceba que o fruto o resultado do cidadão que se forma ali, se é que a gente pode chamar de cidadão, e aí já entra na questão também da população que nem está inserida na escola, nem está inserida no trabalho, é de uma população que é muito mais atraída o objetivo de vida vai ser conseguir ali, por exemplo, financiar uma moto e entregar refeições para ir pagando essa moto. É mais atrativo para essa pessoa estar ali do que estar no banco da escola, por exemplo, entre aspas. E aí é uma situação muito complexa, né? Um labirinto muito nebuloso, onde realmente vai ser necessário, como eu vinha falando também, já pensando lá na minha fala inicial, que a área educacional como um todo realmente encontre maneiras juntos de estar muito mais influente nas políticas, né? Porque o debate político necessariamente precisa ter
estar próximo, né? O debate acadêmico precisa se inserir muito mais no debate político, influenciá-lo muito mais do que a gente percebe atualmente, para que as políticas contemplem a escola, a universidade, enfim. E aí a gente possa perceber alguma espécie de melhorias nesse sentido, né? E eu acredito que é por aí mesmo, né? As táticas e estratégias, não tenho muito a acrescentar, como as questões que Dada colocou, mas realmente esta precarização, que não se dá só no nível das profissões mais comuns, a precarização a gente percebe ela ocorrendo nos mais diversos tipos de atividades profissionais, e aí é como também Dada felizmente colocou, um sistema muito complexo, né? Onde a lógica está em tornar mercadoria as necessidades humanas. E aí a via que eu visualizo é educar num sentido mais de pensar educar para a cidadania, educar muito mais para o coletivo em contraposição ao individualismo e coisas nesse sentido, né? Enfim, falei demais, não sei se respondi, mas é por aí. Não, perfeito. A gente tem outras perguntas aqui, só que eu caí e voltei. Isso, põe, por favor, aqui. Tem uma pergunta da Lúcia, né, Cavalieri, se a falta de política não é uma política. É um questionamento. Tem também, acho que do Jonathan, né? Deixa eu só pegar aqui. Isso. Dentro desta estrutura do CNE e do organograma, né, que você nos trouxe, essa divisão do ensino básico, do ensino superior, seria o empecilho à integração desses ensinos à proposição de políticas públicas que dessem continuidade à formação e redução da evasão escolar. Ou você vê como meio de otimizar a qualidade de respectivos ensinos dentro dessa hierarquia burocrática. Jonathan e eu acho que da Silvia, né? São 3 questões, a gente tem mais uns 30 minutinhos. Só pedir para o pessoal que a lista de presença, o link está aqui no chat, tá? Nos comentários, para vocês acessarem, para quem precisa. São essas, né? Tem a pergunta da Silvia ainda. Eu caí, sumiram todas as... do Fábio. Então, pergunta do Fábio. Dentro da lógica dos nem e o desemprego em massa devido ao impacto da pandemia na economia, seria natural dizer o grande aumento de trabalho informal. O exemplo dos entregadores por app. Que tipo de previsão podemos fazer para 2021 e que tipo de políticas poderiam propor para o ingresso desses jovens no ensino superior e no mercado de trabalho? Acho que o Fábio também comenta aí um pouco sobre, né, os alunos da EJA. A gente também tem uma política também que deixou de ser atendida. Dada, você começa, Dada? Está seu microfone está desligado. Eu não sei. Microfone, Dada. Microfone? Desculpa, eu não quis deixar ligado para não fazer barulho na hora que o Leônidas estava falando. Eu gostei muito da expressão utilizada pela Lúcia Cavalier, né? Um meteoro está caindo, e que impactarão na formação de uma geração inteira. Antes dela colocar a pergunta dela, ela usa essa expressão, né? Um meteoro caiu sobre nossa cabeça. E não parece que ele veio fragmentado, né? Parece que ele veio inteiro, né? Eu poderia dizer assim. Certamente, Lúcia, agora a falta de política não é efetivamente, e você diz bem isso, né? Não é não ter política, essa ausência de projetos políticos
certamente é uma forma de implementar um modelo, né, que já vinha sendo desenvolvido, porque não tem, na verdade, não tem uma ausência de política, tem políticas. Quando eu digo assim, o CNE, ele não fez uma proposta política, ele fez alguns documentos, mas ele tem uma proposta política, de política para o magistério, para os docentes, né, que é essa. Vocês vão trabalhar home office e as escolas vão ficar fechadas. Até quando elas quiserem. Elas têm autonomia para abrir quando quiserem, para fechar. Não importa, inclusive, o próprio estado de pandemia que nós estamos vivendo. Ninguém, inclusive, pensou isso. Ninguém está pensando... O CNE não está pensando na saúde. A questão do CNE é como é que nós não vamos perder os números de alunos aprovados esse ano. Não é uma política destinada à educação. Como é que nós não vamos... Nós temos que organizar de maneira que os alunos não sejam reprovados, que as taxas não caiam, que os alunos não abandonem. Que solução a gente vai encontrar? Vocês, professores, vão trabalhar remotamente, né? Fecha as escolas, vocês vão trabalhar remotamente. Mas abre. O CNE falou alguma coisa das escolas que abriram e que depois vão fechar? Não tem nenhuma nota com relação a isso. Ninguém está preocupado com a nossa saúde. Nem física, nem psicológica. Né? Não tem uma política para isso. Por isso eu entendo que essa dita ausência, por exemplo, os diversos ministros da educação que a gente teve até agora, não impediu a implementação das políticas que já vinham sendo construídas. Nós tivemos aí, no final do ano passado, a BNC Formação. E agora, acho que esse mês ainda, saiu a BNC Formação Continuada. Os cursos de vocês, alunos, vocês estão passando já pela universidade, para vocês que estão estudando. Não vão... as reformas curriculares, elas sempre são estabelecidas para aqueles que vão ingressar. Mas os alunos vindouros terão, caso as universidades não passem a ter um grande enfrentamento, uma formação empobrecida e totalmente articulada com a Base Nacional Comum Curricular. Nós seremos, na universidades, reprodutores. Eu vivo questionando isso quando eu discuto a própria disciplina escolar, que a disciplina escolar não é uma reprodução da academia. A academia a questão é inversa, a academia vai reproduzir o que está estabelecido, né, para a escola. O professor na universidade vai ensinar o aluno, o licenciando, a trabalhar com a base. Se resume a isso. Essa política foi estabelecida nesse governo. A política de formação continuada é de agora, de 2020. Essa de formação inicial é de dezembro de 2019. Foi o presente de Papai Noel que nós recebemos, né? Então, é uma situação muito, muito difícil que nós estamos vivendo, né? Com relação a do Fábio, eu não li direito, mas eu entendi que ele está falando de que proposta, o que a gente propõe, né? Que a gente fosse propositivo no sentido de trabalhar para o mercado. É isso? Tá aqui. Nem o desemprego em massa. Que tipo de previsão podemos fazer para 2020? Que tipo de política poderíamos propor para o ingresso desses jovens no mercado de trabalho? Os jovens que saem do ensino médio, né, nos países mais desenvolvidos, e que eles podem ter acesso à universidade,
eles podem até entrar no mercado de trabalho, né? Mas não são todos. A gente também precisa pensar que o ensino médio não é o fim, mesmo para as classes trabalhadoras, né? O acesso à universidade precisa ser ampliado, digamos assim. Mas para o mercado de trabalho, é preciso pensar, sim, desde que sejam projetos de mercado de trabalho que reconheça o trabalhador enquanto tal, e que não o obrigue à resiliência, à subserviência, à falta de criticidade, à falta de compreensão do papel dele enquanto cidadão na sociedade, né? O Leônidas, agora há pouco, colocou já, e eu acho que ele, de certa forma, já respondeu a sua questão, é uma escola para a cidadania, é uma escola que forme um trabalhador, sim, todos seremos, todos os jovens um dia, pelo menos é o que se propõe, é que um dia vai entrar no mercado de trabalho, mas que ele tenha um mercado de trabalho que possa absorver a sua mão de obra criativa, não produtiva, não no sentido de produtividade, né? Não no sentido de resiliência. Então, é preciso pensar uma escola, sim, mas não uma escola destinada unicamente para a formação de um trabalhador alienado do seu papel, né? E aí é que a gente vai construir coletivamente. Não existe uma solução, não existe um projeto que eu venha daqui tirar da caixinha e dizer, olha, nós temos a solução. Se assim fosse, eu estaria agindo igual estão fazendo as figuras que escrevem esses documentos curriculares, que elaboram essas leis, que participam de um Conselho Nacional de Educação, né, estruturado nos critérios que foi esse conselho, desde a entrada do Weintraub no Ministério da Educação, né, e como nos posicionamos, né, enquanto sujeitos que formamos professores, portanto, formamos para o mundo do trabalho, né? Então, é isso. Maravilha. Lá vamos nós. Andressa, meu querido, por gentileza, bota as questões aí que eu não sou como Dada. Dada é bem rápido, escreve bem rápido, né? Até tem o Fábio... primeiro, a do Jonathan primeiro, acho que que ele tá aqui essa que eu visualizo. Então, vamos lá. Jonathan, veja só, coloca, né, dentro dessa estrutura do CNE, você nos trouxe, pronto, essa mesmo. Esta divisão de ensino básico e ensino superior seria um empecilho à integração desses ensinos e à proposição política dessa oportunidade. A formação e a redução da evasão escolar, ou ver como meio de otimizar a qualidade dos respectivos ensinos dentro dessa hierarquia burocrática. Bom, Jonathan, excelente pergunta, agradeço pela questão. Essa estrutura, Jonathan, na verdade, esse organograma eu peguei a fonte do próprio CNE, ele disponibiliza no seu portal a forma como está estruturado, essencialmente, a sua administração, né? E aí, já também respondendo, acho que foi um comentário ou uma pergunta também de uma colega aí sobre os gráficos. Os gráficos, eles são do ano de 2019, do ano passado, são do documento Síntese das Desigualdades Sociais, algo assim, do IBGE. São todos do IBGE, certo? De estudos que são mais contínuos do que aquele censo geral, e estão disponíveis na internet, em um documento bem amplo que abrange aí aspectos, desde questão de renda, aí educação, vários aspectos, né? Enfim. Então, Jonathan, veja só, com relação a essa divisão ensino superior, ensino básico, me parece que ela tem um certo sentido se a gente pensar que essas dimensões de produção de conhecimento, e aí é que eu vou pensar a escola também como produtora de conhecimento, para ter um certo sentido essa separação, né? E aí respondem a objetivos diferentes, né? Como acho que foi o Diego que colocou ainda agora, da especialista nas relações entre, por exemplo, geografia escolar e geografia acadêmica, né?
elas precisam sim dialogar bastante, mas uma não é hierarquicamente dependente da outra, né? Porque aí vai naquele debate do Chervel e Chevalat, que daquela ideia de transposição didática, enfim, não vamos entrar no mérito, mas as dimensões elas são diferentes, né? No caso, respondem a objetivos diferentes, mas em um certo sentido, aí você coloca na sequência, né? Eu acredito que quando se tem uma separação extremamente contínua, até chegar ao estudante ou ao aluno, estudante, docente, discente, enfim, os termos aí têm sentidos também bem diversos, não são meramente nomenclatura, né? Me parece que, em certo sentido, é importante que a dimensão acadêmica e a dimensão escolar se aproxime para que haja, sim, uma resposta, né? Tanto de uma resposta de via dupla, né? E aí eu acredito que falta, sim, às instâncias administrativas observar melhor essa relação e o que como o Dada colocou agora, o que preocupa um pouco é que essa relação ela vai ser meio que forçada através da BNCC, né? As licenciaturas, a área da educação vai ser a BNCC na escola vai ter um impacto bastante considerável na academia, sobretudo na formação de professores, e me parece que não seria a melhor maneira de aproximar as duas instâncias, certo? Eu não tenho uma solução, uma resposta para essa aproximação, ela é bem antiga, né? Mas realmente eu acredito que do jeito que está hoje, precisa sim se aproximar um pouco mais, notoriamente. E aí eu faço a autocrítica aqui também, porque eu pertenço, né? Transito nas duas dimensões, tanto na educação básica quanto na esfera acadêmica também. Às vezes a gente sente distância, sim. Essas distâncias, em alguns casos, faz sentido, porque elas produzem conhecimentos diversos, mas me parece que em curto prazo, médio prazo, vai ser necessário que essas duas dimensões se aproximem e dialoguem melhor os problemas da nossa época, né? Deste século XXI aí, que assim como a sociedade é dinâmica, os problemas vão se transformando, também é necessário que essa relação também se transforme. Tá certo, João? Vai nesse sentido. Então, respondendo bem objetivamente, em determinados aspectos, eu acho que atrapalha, sim, e que é preciso que, nas instâncias como um todo, haja uma relação de aproximação maior para que a esfera administrativa reconheça também isso e ela faça muito mais sentido de ser integrado também por lá. Avançando um pouquinho, Andressa, bota outro, por favor, Andressa, porque essa foi uma questão bem ampla, viu? Eu queria ter resposta para ela, só pensar aproximações. Como a do Fábio aí, também excelente questão, Fábio, e acredito que a gente já falou sobre, né? Que tipo de previsão a gente pode fazer para 2021? Assim, a ideia que surge, né, quando a gente menciona todas essas questões que a gente colocou aqui ao longo dessa noite, é que em curto prazo me parece que o desafio ele ainda está por vir, né? Ele se apresentou fortemente, nós não ainda conseguimos soluções para os desafios nem de 2020, né? Me parece que, assim como os documentos também já prevêem, né, a possibilidade, um exemplo do chamado contínuo curricular, onde vai ser possível pensar 2 séries em um ano só. Os desafios ainda, me parece, particularmente, ainda vão se apresentar em 2021 intensamente, né? E no âmbito do mercado de trabalho, aí, quando a gente aproxima a dimensão da escola, a dimensão socioeconômica, a escola ela dialoga, ela meio que amplifica todas essas questões sociais que vão acontecendo, né? No espaço geográfico como um todo. No âmbito escolar, não será diferente, né? A dificuldade de acesso ao emprego, e como o Dada colocou, onde um trabalhador se reconheça como tal, e também enquanto cidadão, que não lhe seja negado ali direitos sociais como um todo, para que ele, ao mesmo tempo que seja trabalhador, seja também cidadão. Não dá para pensar as duas coisas separadas, né? Um trabalhador só como mão de obra a ser explorada, eu acho que vários países trazem experiências muito negativas nesse sentido. Entretanto, a lógica capitalista que se desenvolve no Brasil me parece que vai por aí, né? Então, observando isso, também faz sentido que a escola pense em formar também uma mão de obra
não é bem formar mão de obra, que eu quero dizer, me parece que faz muito mais sentido formar o cidadão que se reconheça enquanto tal, né? Que se reconheça como força de trabalho, que seja crítico, que tenha responsabilidade social, que consiga se inserir como um ser colaborativo em um mercado de trabalho que notoriamente vai se desenhando cada vez mais precário, e essa precariedade leva justamente a várias consequências que a gente tem observado, né? Que coisa quase que meio que predatória. Então, meu colega, as previsões não são muito boas, né? Mas aí vai no sentido também da questão de pelo que lutaremos. Lutaremos no sentido de que a escola consiga, assim, se contrapor a tudo isso, que consiga, junto com a universidade, pensar soluções para esses desafios que vão se apresentando, porque, enfim, não tem muito como a gente pensar soluções fora da dimensão da educação, da dimensão política, e aí a escola e a universidade tem um papel central nessas duas questões. Bom, é isso. Tem outra, Andressa? Tem algumas, né? Mas a gente já está estourando mesmo o nosso tempo. Foi a da não política, eu gostei. A não política ser política, né? Eu queria muito agradecer, enfim, vou fazer uma provocação final a vocês. Pedir desculpa a Silvia, Leandro, algumas pessoas colocaram ali, a gente não vai ter mais o tempo, né? Se desse, a gente ficaria mais tempo, mas é um tempo de tela excessivo que a gente está tendo, né? Então a gente está tendo cuidado, né, de ter esse limite. Mas eu queria muito mesmo agradecer de ter esse momento aqui com vocês. Queria um pouco provocar no sentido de que Dadá iniciou falando da poesia do Drummond sobre a pedra, né? Uma pedra no meio do caminho, e a gente interpretou essas pedras, né? Lúcia trouxe a ideia do meteoro. E aí eu fico pensando, né? Eu tenho aqui em casa um quadro que é uma chuva de pedra, né? E que tem umas amigas que falam que às vezes tem chuva de pedra, mas às vezes a gente aprende, ou na escola ou no caminho da escola, a fazer estilingue. Né? Então, eu queria convidar aqui, eu acho que todos vocês, eu acho que esse debate foi na provocação da gente pensar, né, como diz minha amiga Joana, nas nossas ações estilingadas, né, a pedagogia do estilingue. Como é que a gente vai agora? Ela chama de pedagogia estilingada, que a gente tem que começar a pegar essas pedras e pensar de como a gente vai, de alguma forma, fazer os nossos sonhos, nossos pensamentos, né, irem à frente com o que a gente tem mesmo com a natureza, né? O estilingue, ele é aquela coisa bem simples, né? A gente pega um elástico e um pedaço de madeira. Então, enfim, agradecer a vocês. Queria, só para a gente finalizar, uma saudação mesmo final, e que a gente pense nas nossas práticas estilingadas aqui, porque eu acho que a gente vai ter muito trabalho ainda, e a gente que forma professores, a gente que está na educação básica, a gente que ainda está nessa militância de acreditar na educação, a gente vai ter que fazer muito estilingue ainda com esses documentos. É isso, obrigada. Ai, mais uma vez agradecer aí vocês e dizer, olha, foram tantas pedras, meu cabelo ficou até branco, era colorido, ficou branco. Nessa pandemia. Eu gostei da ideia do estilingue, né? Os palestinos que usam muito o estilingue como símbolo da revolta, né? Eles têm muitos grafites de estilingues feitos por palestinos, já em São Paulo, inclusive. Né? Bem como a gente não tem outra arma, o estilingue me parece uma arma para usarmos com as pedras que temos. Temos inúmeras poesias que caberia, né, nessa nossa fala, certamente. Mas eu escolhi o Drummond porque grande parte de vocês, né, o Drummond viveu muito tempo aí, e parte da sua obra tem muita relação com o Rio, então por isso pensei no Drummond,
Eu o escolhi, uma homenagem aos cariocas, né? Mas também pelo que diz o Drummond, né? Nessa hora dura, às vezes a poesia amolece um pouco, e nos faz sentir, pelo menos, a ilusão de que a gente está vivendo de brisa, né? Aqui pelo Nordeste. E dizer da alegria mesmo de estar aqui e dizer, ó, gente, estamos juntas, estamos juntos na luta. Não se iludam com as propostas metodológicas que dizem o que vocês têm que fazer. No fundo, elas querem que vocês cumpram aquilo que esse Estado está querendo que vocês cumpram. Tenham muito cuidado com os livros que compram. Obrigada, Andressa. Até mais. Obrigada. Leônidas. Bom, então, no mesmo sentido, agradecer demais pela maravilhosa noite aqui de trocas de experiências. Agradecer a todo o pessoal que acompanhou, que enviou aí perguntas realmente bem contemplativas e que realmente nos deixam a pensar esses desafios como um todo, né? E, ao mesmo tempo, eu fico aqui imaginando, né, quando é que a gente teria a oportunidade de estar dialogando aí com gente de diversos locais, as ferramentas de comunicação como um todo, porque muitos dessas foram colocados aí, inclusive, Dada, como você citou, né, esses convênios que foram feitos, o Classroom, as plataformas aí de comunicação, elas são plataformas de comunicação, essencialmente, né? Porque essa ideia de plataforma educacional é vendida aí, mas até agora eu não, particularmente, não as reconheço como tal, que nós possamos aí utilizá-las, não no sentido de desinstitucionalizar a nossa atividade, né? Até porque aí eu estava me lembrando, Dada, como você falou aí de ser da Federal Fluminense, aí eu me lembro nós já tínhamos utilizado, né, a ferramenta da comunicação para que fosse possível a gente dialogar ainda lá na minha qualificação com a professora Ana, né, Ana Angelita, e aí para nós não foi tanta novidade, né? A gente já vinha nessa possibilidade, ela também, uma figura assim que já também se estava apropriado dessas questões, mas, enfim, o que eu quero, de forma bem geral, é agradecer demais ao convite aí, também através da professora Dadá, essa amiga, essa companheira, muito mais do que orientadora, e agradecer a Andressa, ao Diego, toda a equipe aí de vocês, os estudantes, professores. Eu acho que nós, enquanto aí profissionais da educação, preocupados, evidentemente, com a construção e o aprimoramento dos nossos processos, acredito que esses diálogos, esses debates são super importantes, e esse de hoje realmente me deixou bastante satisfeito. E no mais é isso. Estamos aí à disposição. Espero que aí as questões que não deu para responder, porque não tinha resposta mesmo, são aproximações. E no mais, pessoal, desejar a todos uma boa noite e estamos aí juntos. Vamos adiante, porque o processo está ainda por fazer. A luta. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite a todos, gente. Valeu. Boa noite, gente.